Eu fazia essa menção de lembrar que na igreja, na nossa igreja católica, é mais de 1 bilhão de pessoas, né? Que a maioria é leigo, né? No sentido batizado, cristão, que estão ali, como a doutora Maria Regina comentava, está na sociedade, está no dia a dia, está na massa, no sentido do movimento, e ali o leigo convidado a ser luz, né? Ser fermento. Comenta um pouco sobre esse ano do laicato, do ano passado, esse 2017, né, 2018, teve todo um trabalho também na arquidiocese, né, no Brasil, no mundo, né? Então, nós, desde do início desse trabalho do laicato aqui na arquidiocese, já faz 14 anos, nós vamos para o 14º ano, nós já fizemos 3 grandes congressos de leigo, né? Eu me lembro que num deles, o primeiro, nós conseguimos reunir 700 pessoas. Olha só. E de quase todas as paróquias que nós temos. Nós temos hoje 59 paróquias na nossa arquidiocese. E a gente conseguiu reunir um número enorme de pessoas. E fizemos grupos, pequenos grupos de trabalho nesse congresso, né? E de forma que as pessoas iam trabalhando a ideia do laicato. Então, a primeira ideia que nós tivemos, Padre Dirceu, foi baseado naquele documento do Concílio Vaticano II, Apostolica Actuositate, que define o seguinte, né? Sim. O apostolado do leigo, que a doutora Regina definiu, um leigo católico, cristão católico, e que esse apostolado nosso deveria ser trabalhado dentro da nossa profissão. Então, nós demos uma ênfase muito grande nesses últimos anos ao apostolado do leigo fora da igreja, extra igreja, extra eclésia, lá no mundo secular, onde a gente trabalha, a gente estuda, a gente se diverte, na praia, na família, principalmente na família, mas visando o leigo profissional. Tanto é que nós trabalhamos isso daí que surgiu a Associação dos Juristas Católicos, a primeira associação. 5 anos atrás, nós tentamos aqui em Sorocaba também, junto com a Pontifícia Universidade Católica, aqui de Sorocaba, né, da Faculdade de Medicina, nós fizemos, junto com a diretoria, Dom Júlio esteve presente, trouxemos aqui até o presidente do Hospital do Câncer lá de Barretos, o Henrique Prata, fizemos todo um conjunto, o padre Flávio, que hoje é o presidente da Santa Casa, participou, e nós formamos um grupo também de médicos, né? E que com a pandemia, e um pouquinho antes da pandemia, esse grupo foi aos pouquinhos, não teve um amparo muito forte, e com a pandemia ele acabou, assim, não digo morrendo, mas ficando, a gente costuma falar em banho-maria, né? Hoje nós temos uma professora da PUC, né, que é da Pontifícia Universidade de Medicina, a doutora Beatriz, que acho que ela participa conosco, né? Temos a doutora Eliane também, que participa conosco, são médicas. Então, a gente está tentando formar esses grupos de profissionais. Mas agora, estudando um pouquinho mais o laicato, olhando um pouquinho mais profundamente na nossa experiência, a gente está se voltando para o laicato como um todo, nem tanto dando assim muita atenção às associações, à formação de associações, mas sim tentando conscientizar o leigo de que ele tem sim uma responsabilidade. O senhor falou uma coisa muito séria, nós temos aí 1,3 bilhão de católicos no mundo, né? E nós não chegamos a 1 milhão de sacerdotes. Pois é. Então, a força do laicato na evangelização, lá no mundo secular. O que é o mundo secular? O mundo em que nós vivemos, fora da igreja. Não que o leigo não tenha suas obrigações dentro da igreja. Ele tem, sim. Ele tem obrigação, porque
O sacerdote sozinho não consegue dá tocar conta, todas as né? pastorais, é impossível. Então, nós nos alimentamos como leigos dentro da igreja, com a palavra, com a Eucaristia, e durante a semana, no nosso trabalho, nos nossos estudos, no nosso lazer, né, em tudo que nós fazemos fora da igreja, nós temos que dar, então, testemunho, um testemunho. É como o Papa Francisco fala, né? Nós temos que dar testemunho. Não adianta ficar falando, não precisa ficar falando muito, levar no escritório, na escola a Bíblia debaixo do braço. Não é necessário. É necessário você dar o seu testemunho. O testemunho de cristão, de católico, de cristão. Eu acho que nós não só trabalhamos de 2017 para cá, a gente trabalha há anos, né? A gente já vem trabalhando o laicato aqui em Sorocaba. Mas eu acho que 2017 foi, sim, deu um impulso grande, a gente se animou bastante, a gente cresceu, agora veio a pandemia, o senhor sabe que tudo isso deu uma arrefecida, sim, né, sim, nas pessoas, as pessoas se acostumaram mais a ficar em todos os ambientes, né? todos os ambientes, em geral. Então agora a gente está trazendo o nosso grupo, padre, se me permite continuar, sim, não quero me estender muito, mas nosso grupo não deixou de fazer uma única reunião durante a pandemia. Olha, nós temos um cronograma de 10 reuniões assim, sim, marcadas, 5 no primeiro semestre e 5 reuniões no segundo semestre. Iniciamos as nossas reuniões com missa, na capela do Centro Arquidiocesano de Pastoral, da Arquidiocese aqui de Sorocaba, todo terceiro sábado do mês. E nós iniciamos às 8h30, né, às 8h30 da manhã. O padre Toninho, que é o nosso assessor, nosso diretor espiritual, está lá. Quando ele não vem, o nosso arcebispo está presente, ou um outro padre. Iniciamos a nossa missa. 30 minutos, uma missa muito simples, gostosa, e depois tomamos um pequeno cafezinho e iniciamos a nossa reunião. Essas reuniões, todos que estão nos ouvindo e nos vendo pelos meios de comunicação, estão convidados a participar. Todos podem. E nós temos a intenção de, junto a esses leigos, né, junto à força também do sacerdócio, a gente poder, então, constituir pequenos grupos de leigos, ou seja, conselhos de leigos, né, por exemplo, na região Castelo, que nós já iniciamos, a pandemia veio também, arrefeceu, na região Raposo, e num futuro, quem sabe, né, como os documentos da igreja nos orientam, a gente ter um conselho de leigos por paróquia. Olha. Essa é a ideia, porque o conselho de leigos não é uma pastoral. A ideia dele é fomentar, instruir o leigo a ser fermento, sal e luz lá no mundo secular, lá fora, né? E para isso a gente precisa mostrar para as pessoas, precisa falar e elas precisam se conscientizar.